Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada de materiais que, olha, merecem muito a nossa atenção. Hoje a gente tem em mãos um documento que é, assim, fundamental para quem está nessa jornada de concursos públicos, principalmente no sul do Brasil. A Lei Orgânica do Município de Cutiporã. E a nossa missão aqui é bem específica. Vamos dissecar o coração da administração pública municipal. Vamos focar nos artigos 84 a 89. Pode parecer um material meio denso, mas eu prometo que tem uns insights valiosos escondidos ali. Sem dúvida. E é importante entender que esses artigos eles não são só burocracia, sabe? Eles são, tipo, o sistema operacional da prefeitura. Eles traduzem os grandes princípios da Constituição Federal para a realidade local ali de Cotiporã. Para quem vai prestar um concurso, entender essa seção não é só a decorar. É compreender a lógica por trás de cada ato da administração, desde a contratação de um servidor até, sei lá, o uso de um carro oficial. Ótimo ponto. Então vamos começar pelo pilar de tudo, né? O artigo 84. Ele define os princípios da administração. A versão original trazia aquele quarteto fantástico que todo concurseiro conhece de cor: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, o famoso LIMP. Exato, era o padrão. Um reflexo direto do que a nossa Constituição de 88 estabeleceu como base para o país todo. Era o mínimo, né? O indispensável. Mas aí aqui a coisa fica muito mais interessante. Em 2008 veio uma emenda à lei orgânica e basicamente deu um upgrade nessa lista. Além do LIMP, entraram eficiência, legitimidade, participação, razoabilidade, economicidade e motivação. Isso não é só adicionar palavras, né? Parece uma mudança de filosofia. Totalmente. É como passar de um manual que diz não quebre as regras para um que exige gere os melhores resultados para a população. Essa é a leitura perfeita. A gestão pública moderna, ela percebeu que apenas ser legal não era suficiente. Você pode fazer algo 100% dentro da lei, mas que é um desafio em termos de resultado, sabe? Certo. A inclusão da eficiência é o reconhecimento de que a administração tem que entregar serviços de qualidade, com agilidade, e a economicidade e a razoabilidade, elas andam de mãos dadas com isso. Vamos tentar deixar isso mais concreto. Quer dizer que, por exemplo, a prefeitura precisa comprar computadores. Ok. Pela regra antiga, bastava seguir o processo de licitação direitinho. Com os novos princípios, o gestor tem que se perguntar: eu estou comprando as máquinas certas para a necessidade? Pelo melhor preço? Ou eu estou comprando um modelo caríssimo que faz a mesma coisa que um mais barato? É essa a ideia. Exatamente essa a ideia. Uma compra pode ser legal, mas completamente irrazoável. Antieconômica. Imagina comprar, sei lá, cadeiras de design italiano para uma repartição pública. Ah, certo. É legal. Se seguiu a licitação, sim. É razoável e econômico? Dificilmente. Esses novos princípios dão ferramentas para o Tribunal de Contas, para o próprio cidadão, para questionar não só a legalidade, mas o mérito do ato. E aí entram os outros dois princípios que você mencionou: participação e motivação. Certo. Vamos desempacotar eles. Participação, eu imagino que seja sobre abrir as portas para o cidadão, para o controle social. Perfeito. E motivação é a obrigação do gestor de não tomar decisões do nada. Ele tem que explicar o porquê, é isso? Perfeito. A participação fortalece a democracia, permite que a comunidade influencie as decisões. Já a motivação, olha, é uma arma poderosa contra o arbítrio. O gestor precisa dizer: eu tomei essa decisão com base nestes fatos e nestes fundamentos legais. Isso joga luz sobre o processo, sabe? E permite que a decisão seja questionada de forma objetiva. É um salto gigantesco em transparência. E o artigo 84 ainda detalha a publicidade, dizendo que os atos têm que ser publicados para valer. Uma regra de ouro ali é que atos com efeitos externos só valem depois de publicados. Isso significa que a prefeitura não pode me multar por uma regra nova que estava guardada na gaveta, certo? Precisamente. A publicação é a condição para que o ato produza efeitos fora dos muros da administração. Ele até pode existir internamente, mas para o cidadão, se não foi publicado, não vale. É uma garantia fundamental. Ok. Então, Cotiporã tem seu próprio conjunto de princípios,
agora turbinado. Mas como essas regras locais se conectam com o quadro geral? Com as leis federais que valem para o Brasil todo? Parece que o artigo 85 responde a isso, e ele é bem curto. Ele é curto, mas é uma das peças mais importantes de toda a lei. Ele funciona como uma espécie de cláusula de importação. O artigo 85 diz que a administração de Cotiporã obedecerá ao disposto no capítulo 7 do título 3 da Constituição Federal. Na prática, ele está pegando tudo o que a Constituição diz sobre a administração pública, lá nos artigos 37 a 41, e dizendo, olha, tudo aquilo vale aqui também integralmente. Então é quase como uma linha de código num programa, tipo, importar a biblioteca de regras federais aqui. Ah, boa analogia. Importação. É a armadilha mais clássica de concursos municipais, a mais clássica. A pessoa que estuda foca só na lei local e esquece que essa ponte, criada pelo artigo 85, torna todo o regime constitucional federal aplicável. Temas como acumulação de cargos, teto remuneratório, regras de aposentadoria, tudo isso é puxado para dentro da legislação municipal por esse artigo. E a gente vê o efeito prático disso logo no artigo seguinte, o 86. Ele fala sobre planos de cargos e carreiras e remuneração compatível. Isso não é só uma boa intenção do município, então. É a aplicação de um princípio que vem lá da Constituição. Exatamente. O artigo 86 não é uma ilha. Ele é a materialização local de um comando constitucional. Um comando que busca valorizar o servidor e garantir a eficiência do serviço público. Pensa bem, um quadro de pessoal desorganizado, sem perspectiva de carreira, com salários baixos. Isso gera desmotivação e ineficiência. Portanto, ao exigir um plano de carreira, o artigo 86 está, na verdade, cumprindo os princípios que a gente viu antes, como deficiência. Tudo se conecta. Certo. A conexão faz todo sentido. Agora, vamos para um artigo que me deixou genuinamente surpreso e que é uma mina de pegadinhas para provas. O artigo 87, sobre concursos públicos. Ah, esse. O texto original era cheio de detalhes, né? Prazo mínimo de inscrição, prazo entre inscrição e prova, limite para prova de títulos. E aí, a mesma emenda de 2008 chegou e apagou tudo. Por que fariam isso? Não parece arriscado deixar tudo tão em aberto? A sua surpresa é a reação que muitos têm. À primeira vista, parece que estão removendo proteções. Mas aqui a gente vê um exemplo claro de aprimoramento da técnica legislativa. O legislador percebeu que colocar regras tão específicas, tão operacionais, tipo um prazo de 15 dias para inscrição, na lei orgânica, que é a Constituição do município, e é mais difícil de alterar, era muito engessado. Entendi. Se amanhã eles decidissem que o ideal seria, 20 dias de inscrição por causa da tecnologia, Isso. teriam que fazer todo um processo complexo para mudar a lei orgânica só por causa disso. Exatamente. Era um excesso de rigidez que podia atrapalhar a própria administração. Então, o que a emenda de 2008 fez foi limpar o texto. Revogou os detalhes e deixou uma diretriz geral. Os concursos obedecerão ao estabelecido em lei e nos respectivos editais. Com isso, ela transferiu a regulamentação desses pormenores para uma lei ordinária, que é muito mais fácil de ser atualizada, de ser adaptada. E a implicação prática disso para quem está com a caneta na mão pronto para a prova? É gigantesca. Gigantesca. Significa que se a prova perguntar qual o percentual máximo para a prova de títulos em um concurso de Cotiporã segundo a lei orgânica, a resposta correta é... A lei orgânica não define isso. Exato. A lei orgânica não define isso. Quem estudou por um material antigo, desatualizado, erraria feio. A lição aqui é: a lei orgânica é o ponto de partida, não o de chegada. É preciso verificar se existe uma lei municipal específica sobre concursos e, acima de tudo, ler o edital com uma lupa. O edital virou a lei do concurso, desde que não contraria a lei e a Constituição, claro. Perfeito. Agora, para fechar nossa análise, vamos para os artigos 88 e 89. Depois de todos esses princípios e regras gerais, a lei desce para o nível do dia a dia, com proibições bem diretas. É como se dissesse, ok, agora vamos falar sobre o que você definitivamente não pode fazer. São os artigos que trazem a moralidade e a impessoalidade para a prática, né?
O artigo 88 ataca diretamente o nepotismo. A regra é clara. É proibido nomear para cargos em comissão parentes de até 3º grau do prefeito, do vice e de outros chefes de poder. Basicamente, institui a regra do almoço de domingo. Se a pessoa costuma estar na sua ceia de Natal, provavelmente não pode ser seu secretário municipal. Ah, é isso. A não ser que tenha passado no concurso como todo mundo. É uma ótima analogia. A regra busca garantir que a escolha para cargos de confiança seja baseada na competência e não em laços de família, né? E ela se alinha à súmula vinculante 13 do STF. E, mais uma vez, a emenda de 2008 trouxe um parágrafo único que é puro suco de prova de direito administrativo. Ele faz a distinção entre funções de confiança e cargos em comissão. Que é uma dúvida comum. Vamos esclarecer? Função de confiança é só para quem já é de casa. Um servidor concursado que recebe uma atribuição extra de chefia. Isso. É como uma promoção temporária para alguém que já faz parte da equipe. A pessoa recebe uma gratificação para exercer aquela função de direção, chefia ou assessoramento, mas o vínculo dela com a prefeitura é o cargo efetivo, aquele do concurso. E os cargos em comissão? Esses são de livre nomeação. O gestor pode escolher alguém de fora da administração. No entanto, o parágrafo único e a Constituição estabelecem que a lei deve prever um percentual mínimo desses cargos que deve ser preenchido por servidores de carreira. É um mecanismo para garantir que a máquina não seja 100% ocupada por indicações políticas, sabe? Mantendo um núcleo técnico de servidores concursados nos postos de decisão. Faz todo sentido. E para arrematar, o artigo 89, curto e grosso. Fica expressamente proibida a utilização de carros oficiais do município para fins particulares. Não poderia ser mais claro. É a regra do não confunda o carro da prefeitura com seu carro de fim de semana. É o princípio da moralidade na sua forma mais cristalina. Um fechamento perfeito para a sessão, lembrando a todos, do prefeito ao servidor mais novo, que a coisa pública serve ao público. E ponto final. Então, fazendo um balanço dessa nossa análise, fica muito claro que esses 6 artigos são um verdadeiro manual. Um manual de como a administração de Cotiporã deve operar. Vimos a evolução de um modelo puramente legalista para um que exige resultados, o que é uma mudança de mentalidade. Uma mudança que cobra do gestor não só obediência à lei, mas inteligência na gestão dos recursos. Vimos também a importância de entender que a lei municipal não vive isolada. Ela está conectada umbilicalmente à Constituição Federal. Uma dica crucial para os estudos. Analisamos a reviravolta nas regras de concurso, que joga a responsabilidade da atenção aos detalhes para quem vai prestar a prova. E, por fim, as regras de conduta que proíbem o nepotismo e o uso privado do bem público. São, de fato, as regras do jogo para quem quer servir ao município. Exato. E essa análise detalhada nos deixa uma provocação final. Nós vimos como uma única canetada. A emenda de 2008 redefiniu princípios, flexibilizou regras de concursos, detalhou cargos de confiança. Isso mostra que a lei não é um documento estático, sabe? Congelado numa prateleira. É um organismo vivo que se adapta. Exatamente. Isso leva a uma reflexão que vai além de Cotiporã. Para o cidadão, e especialmente para quem se prepara para um concurso, o grande desafio não é só memorizar o texto da lei como ele está hoje. O desafio é entender seu processo de evolução e, como no caso dos concursos, desenvolver o hábito de estar atento às legislações complementares, aos editais. A pergunta que fica não é apenas o que a lei diz, mas sim como criar um método de estudo que garanta que o conhecimento sobre as regras do jogo esteja sempre vivo e atualizado.